Eu recebi essa pergunta no vídeo anterior, onde conversávamos sobre birras. Então, respondendo a essa, que é uma dúvida tão comum, a primeira coisa que eu quero dizer é: nem tudo que parece birra é uma birra. Principalmente quando a gente fala sobre crianças neurodiversas ou neuroatípicas. Às vezes, essa criança está passando por uma crise de desregulação emocional. E por que é importante nós sabermos disso? Porque a nossa atitude vai mudar de acordo com a situação. Primeiro, vamos entender o que é a birra. A birra é parte natural do desenvolvimento. Ela acontece quando a criança não sabe lidar com o não, com a espera, com a frustração. É o jeito dela dizer: eu quero isso, só que eu não sei como conseguir, eu não sei como é que eu vou fazer para você me dar isso, então eu vou gritar, eu vou me jogar no chão. E é comum a gente ver isso, por exemplo, em supermercados. Quando a criança quer um doce, a mãe diz não, ela chora, ela grita, ela se joga no chão. E aí, se ela ganha o doce, ou se a mãe tira a atenção dela daquilo, se a mãe adverte, de alguma forma, a mãe consegue acalmar aquela criança. Isso é um momento de birra. Mas existem também momentos de crise, de desregulação emocional. E geralmente isso acontece em crianças neuroatípicas ou neurodiversas. Então, nas crianças neuroatípicas, como por exemplo as crianças com autismo, o que a gente chama de birra, muitas vezes, é uma crise. Nessa hora, o cérebro da criança entra em um modo de defesa neurológica. Ele não está desobedecendo e nem querendo te manipular. Ele está sobrecarregado. Então, algumas características são: não estão ligadas à frustração, mas há uma sobrecarga. Por exemplo, se você leva a criança a um local barulhento, com muitas pessoas, com muita luz, com texturas, quebra a rotina, costumava ir por uma rua, vai por outra. Isso pode desregular a criança. E esse momento de crise tem uma intensidade muito maior. Conversar, ou abraçar, ou advertir, não vai ter um efeito. Então, a criança autista, ela tem uma crise no supermercado, por exemplo, como o exemplo de uma criança neurotípica. Ela não vai ter essa crise porque ela quer um doce. Ela pode estar exausta porque tem muito barulho, porque tem muita luz, porque tem muita gente. E alguns sinais são que ela tapa os ouvidos, ela tenta fechar os olhos, ela quer sair daquele ambiente, ela tenta tirar roupa. Então, são algumas características que algumas crianças neuroatípicas, neurodiversas têm. E aí, como é que a gente lida com isso? Se for uma birra comum, que toda criança faz, mantenha o limite com empatia, acolha, explique, não ceda. Mas se for uma crise, proteja. Diminua os estímulos, baixe o tom de voz, leve para um local calmo e espere que o corpo dessa criança se acalme. Depois, com calma, você vai conversar e ajudar a criança a entender o que foi que ela sentiu. Então, diante da birra, a gente ensina, porque o não ensina. Mas diante da crise, a gente cuida e protege. Lembre-se, todo comportamento é uma forma de comunicação.